Olá, meus alunos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula e é com muita alegria, com muito prazer que eu estou aqui para dar mais algumas dicas importantes de vestibular para vocês, de um modo específico matemática, e espero que vocês aproveitem, pois é de grande valia. Hoje, nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? É uma informação básica, mas muito importante também para o nosso dia a dia. Vamos lá, vem comigo. Quando eu tenho duas retas paralelas e elas são cortadas, interceptadas por uma transversal, nós vamos ter a seguinte análise. Primeiro, teremos aqui a formação de ângulos, que eu vou chamar aqui de ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Da mesma forma, em cima, eu tenho essa formação embaixo, que eu vou chamar de E, de F, de G e de H. Então, para início de conversa, nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal, paralelas R e S, então R paralela a S, cortadas por uma transversal. A partir daí, nós temos a formação de 4 ângulos aqui em cima e de 4 ângulos aqui embaixo. Os alunos têm um costume muito grande de decorar agora a colocação desses ângulos, é onde muito aluno se perde na hora de resolver uma questão, tá? O importante aqui, nesse momento, é nós, com calma, analisarmos ângulo a ângulo e perceber qual é a relação que eles apresentam entre si, tá bom? Para começar, nós vamos trabalhar um pouquinho com os ângulos opostos pelo vértice. Tá? Os famosos ângulos OPV, tá bom? O que é importante aqui? O nome já diz, tá? Os ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos, vamos trabalhar com uma linguagem bem simples, são aqueles ângulos que um estão de frente para o outro em relação ao seu vértice. Então, podemos, por exemplo, aqui destacar o ângulo A e C, o ângulo B e D. Da mesma forma, eu tenho o ângulo E e G, e eu tenho o ângulo F e H. Esses ângulos que são opostos pelo vértice, eles têm uma particularidade que nos ajuda muito. Os ângulos que são opostos pelos vértices, eles são ângulos que possuem a mesma medida. Anderson, não posso esquecer isso de maneira alguma. Ângulos opostos pelo vértice são os ângulos que possuem a mesma medida. A partir daí, algumas dicas também que são importantes. Percebam que o ângulo B e o ângulo A, eles formam aqui meia volta. E quando nós dizemos que um ângulo forma meia volta, nós dizemos que esses dois ângulos, eles são suplementares. E o que quer dizer ângulos suplementares? A soma desses dois ângulos é igual a 180 graus, ok? Ângulos suplementares, a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Um é o suplemento do outro. Então eu posso aqui, ó, o B com A formou meia volta, o B com o C formou meia volta, o A com o D formou meia volta, o F com o E, o F com o G com o H com E e assim por diante. Formou meia volta, nós dizemos que esses ângulos eles são suplementares, a soma dos dois igual a 180. Com base nisso tudo, nós temos algumas outras informações que são importantes. Temos aqui a reta S e a reta T. Vou pegar dois ângulos e vou te explicar o que eu quero fazer com eles. Vou pegar aqui esse meu ângulo A e vou pegar aqui o meu ângulo E.
Galera, olha só. Para vocês entenderem, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui os que estão à direita da linha transversal. Eu vou dizer que estão do mesmo lado. Os que estão à esquerda transversal, então estão lá do mesmo lado. Vou chamar essa região aqui interna de dentro e essa região externa de fora, que vai te facilitar para entender. Quando eu tenho do mesmo lado um ângulo dentro e um ângulo fora, volto a dizer que essa forma simples de falar, mas é uma forma mais tranquila de entender. Eu tenho um ângulo fora, tenho um ângulo dentro, ambos do mesmo lado. Quando isso acontece, nós dizemos que esses ângulos são ângulos correspondentes. Ângulos que estão um dentro e um fora, do mesmo lado, ângulos correspondentes. E aí vem a consequência disso. Ângulos correspondentes são aqueles ângulos também que vão possuir a mesma medida. Então fica aí essa análise. Ângulos correspondentes, um dentro, um fora, do mesmo lado, possuem a mesma medida. Ok? Continuando, galera. Ao invés agora de eu colocar ele um dentro e um fora, eu vou colocar os dois dentro. No caso aqui, o ângulo D, o ângulo E. Então aí vai a dica. Quando eu tenho os dois dentro e do mesmo lado, nós vamos dar o nome deles de colaterais internos, ok? E os ângulos que são colaterais internos, traduzindo, dentro e do mesmo lado, eles são ângulos suplementares. Ou seja, se eles são suplementares, eu tenho esses ângulos, a soma dos dois, igual a 180 graus. Ok? Se eu tenho os colaterais internos, eu também posso, a partir daí, vou pegar, por exemplo, o ângulo A e o ângulo H. Da mesma forma, então, que eu tenho os colaterais internos, tenho também os colaterais externos. Vamos traduzir? Os dois do mesmo lado, porém agora do lado de fora. E os colaterais externos também são ângulos suplementares. Ok? Colaterais externos também ângulos suplementares. Então, revisando, nós vimos até agora os ângulos opostos pelo vértice, que possuem a mesma medida. Nós vimos os ângulos correspondentes do mesmo lado, um fora e um dentro, ou um dentro e um fora, que são também congruentes com a mesma medida. E agora eu tenho os ângulos colaterais internos, os dois dentro do mesmo lado, ou os colaterais externos, os dois do mesmo lado, agora fora, e ambos, colaterais internos e colaterais externos, são ângulos suplementares. A soma dos dois é igual a 180 graus, ok? Fora então os ângulos colaterais e os ângulos correspondentes e os ângulos opostos pelo vértice, para encerrar esse nosso momento, nós temos outros dois também bastante importantes. Perceba, eu tenho aqui agora o ângulo D e vou pegar aqui o ângulo F, certo? Se você analisar no nosso linguajar simples que nós combinamos, eu tenho os dois dentro, ok? Porém agora, cada um de um lado, certo? O D do nosso lado direito e o F do lado esquerdo. Quando eu tenho
os dois dentro, porém cada um de um lado, nós vamos chamá-los de alternos internos. E os ângulos alternos internos também possuem a mesma medida. Ok, meus queridos? E da mesma forma que eu tenho os alternos internos, vamos aproveitar aqui. Da mesma forma que eu tenho os alternos internos, também tenho, por exemplo, o ângulo A e o meu ângulo G. Tenho os alternos externos. Os alternos externos, então, traduzindo, lados diferentes externos, os dois para fora. E os alternos externos, também possuem a mesma medida. Ok? Com base nisso, gente, vamos recapitular a posição desses ângulos opostos pelo vértice, os dois de frente com a mesma medida. Ângulos correspondentes, um dentro, um fora, do mesmo lado, também são ângulos que possuem a mesma medida. Ângulos colaterais internos, os dois dentro, internamente, são ângulos suplementares. Colaterais externos, os dois dentro, os dois fora, olha a pegadinha, os dois fora, do mesmo lado, suplementares. Alternos internos, cada um de um lado, internamente. Alternos externos, cada um de um lado, externamente, possuem a mesma medida. Tá bom, gente? Não adianta decorar, não vai conseguir, vai te confundir, vai errar na hora da prova, tá? Mas com certeza isso vai te ajudar bastante nesse esquema de dentro, fora, mesmo lado ou lado oposto. Vale a pena você ficar atento, tá? É um assunto importante, é um assunto que tem uma incidência em vestibular e com certeza com essa dica o teu acerto de questão é um acerto claro, com toda certeza. Ok, gente? Um grande abraço, desejo a vocês mais uma vez sucesso no vestibular e estamos aqui no curso do Colégio Tieta à sua disposição. Boa noite.